tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo do whey protein e o açúcar do sangue, o diabetes. Muitas pessoas que vivem com diabetes ficam querendo saber se o whey protein seria um alimento, um suplemento alimentar indicado para ser consumido ou não, e quais são os cuidados a se ter. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que tem outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais então sobre essa relação entre o consumo do whey protein, que é um suplemento alimentar à base de proteína, né? É a base do soro do leite, a proteína do soro do leite, e como isso impacta no açúcar do sangue, como isso fica para quem vive com diabetes. Lembra que o whey protein, né, como eu já acabei de falar para você aqui, ele nada mais é do que um suplemento que vem do soro do leite, ou seja, é como se você separasse a parte coalhada, a parte sólida do leite, do soro. Esse soro do leite tem uma parte que tem proteína, eles separam, concentram essa proteína, secam ela e vendem em pó como whey protein. Existem tipos diferentes de whey protein. Um deles, bem rapidinho, que é o concentrado, em que você simplesmente concentrou essas proteínas. Existe o isolado, em que você fez uma filtração iônica, separando só a proteína de lactose, um pouco de outros tipos de gorduras e produtos que poderiam ter ali no seu leite, né, normal. E tem o outro que é o hidrolisado, em que você pega esse isolado, que já foi separado, só é a proteína, e quebra em peptídeos, em aminoácidos para facilitar a absorção. Então vamos falar mais então sobre o whey protein, né? Sobre esses diferentes tipos de whey protein e como que fica essa questão do açúcar no sangue. Como você já pôde perceber, o whey protein, então, é a proteína. A gente deve olhar para o whey protein como a gente olha, por exemplo, para uma clara de ovo, como a gente olha para um outro alimento proteico. Ou seja, pensa nele como uma adição de proteína à sua alimentação. Pensa nele mais como um alimento do que um suplemento, porque, né, na verdade, é muito mais por aí. E ele pode ser, sim, um auxílio para as pessoas que têm dificuldade em bater as metas de proteína, tem dificuldade, enfim, né, de se organizar no dia a dia, às vezes sabe que vai ficar na rua muito tempo, não sabe o que comer de lanche, tem uma dificuldade de organizar essas alimentações, né, essas refeições, de uma forma mais equilibrada. Como qualquer fonte de proteína, o whey protein pode ajudar você a melhorar a sensação de saciedade. As proteínas fazem isso, elas conferem uma sensação de saciedade mais precoce e mais prolongada. Então, para algumas pessoas, consumir o whey protein pode ajudar a evitar, por exemplo, que você fique petiscando entre as refeições. Se você tomou whey no café da manhã, um whey equilibrado, uma vitamina equilibrada de whey protein, com outros alimentos equilibrados, não necessariamente vai ter que ser só o whey, isso vai depender das suas necessidades. Isso talvez possa ajudar você a evitar ficar petiscando durante a manhã, biscoitinho, barrinha de cereal industrializada com muito açúcar. E aí isso pode ajudar a manter o seu nível do sangue mais estável, porque você vai ficar petiscando menos e quando chegar no almoço, provavelmente você vai ficar com menos fome. Da mesma forma do que se você comesse ovos, por exemplo. Então a gente tem que olhar para o whey protein, como eu te falei, né, sempre como uma fonte de proteína. Da mesma forma, como ele é uma fonte de proteína, ele tem um papel bem interessante que se você faz atividade física, ele pode ajudar você a ganhar mais massa muscular. Mas se você não faz, fica sentado na TV vendo filme, vendo série, ele não vai fazer milagre. Então, se você faz atividade física, se você faz principalmente musculação, atividade de força mesmo, ele pode te ajudar a ganhar mais massa muscular, o que melhora o seu metabolismo como um todo. A gente sabe que após exercício físico a gente tem mais captação de glicose pelo músculo não dependente de insulina, então isso ajuda a manter mais o controle mesmo da glicose ao longo do dia. Melhora essa questão de sinalização e de resistência à insulina. Então o exercício físico é fantástico, acrescentar ele também vai ajudar você a melhorar o metabolismo de glicose e a proteína junto com o exercício físico pode fazer com que você ganhe mais massa muscular, o que melhora todo esse metabolismo e a saúde de uma maneira mais ampla. Outra coisa importante de se lembrar é que a proteína tem uma capacidade interessante de ajudar a lentificar a digestão do conteúdo estomacal, da refeição. Então, ela tem capacidade de abaixar a carga glicêmica da refeição. Então, se você fosse consumir uma refeição muito rica em carboidratos, mas você acrescenta a proteína, que pode vir do whey protein, por exemplo, isso vai fazer com que esse carboidrato de outra refeição, né, de outro alimento, daquele mesmo momento, daquela mesma refeição, tenha uma absorção mais gradual, mais lentificada e evite aqueles picos
de glicemia, né? Aquele descontrole que pode acontecer para algumas pessoas. Lembra que não é só a proteína que faz isso, não. A proteína ajuda a diminuir o índice glicêmico das refeições, mas as gorduras saudáveis e as fibras também. Só que no caso do whey protein, ele não tem nem fibra nem gordura saudável, por isso que eu não falei. E eu tenho um vídeo falando mais aqui sobre índice glicêmico, se você quiser saber mais sobre isso. Tem muita gente que me pergunta se o whey protein tem açúcar, se o whey protein tem carboidrato. Então a primeira coisa que eu vou te falar é, quando você for comprar o seu whey protein, você sempre deve observar o rótulo, porque quando você olhar para ele, tem que ter só a proteína do soro do leite. No máximo um adoçante, no máximo um saborzinho, né, artificial, né, porque é isso mesmo, gente, de alguma coisa, mas não pode ter, por exemplo, maltodextrina, não pode ter outro ingrediente adicionado, porque tem gente que fala assim, eu sou diabético, eu só posso consumir o whey isolado, porque o whey concentrado tem carboidrato. Se for um whey isolado, um whey concentrado, desculpa, de boa qualidade, a quantidade de carboidrato é irrisória. Então não vai ter um grande impacto na sua glicemia. Pode ficar em torno de 5 gramas de carboidrato, que realmente é bem pouquinho e não teria um impacto para a grande maioria das pessoas. E então a diferença de preço é super grande. Então esse é um ponto para você conversar com seu nutricionista ou com seu médico, se você tiver alguma dúvida com relação à sua questão individual. Mas normalmente, se for um whey protein de boa qualidade, concentrado, pode ser consumido sim. Só observe essa questão de açúcares e de carboidratos no rótulo para garantir que você está comprando um produto de boa qualidade. Tendo dito isso, é importante a gente falar também dos cuidados que você deve ter com relação a essa questão do controle do açúcar do sangue, porque muitas pessoas pensam que a proteína é liberada e que não vai aumentar o açúcar do sangue. Isso não é verdade, gente. Existe uma coisa chamada gliconeogênese no nosso organismo, em que a gente pega o aminoácido, a proteína e transforma em glicose. E para quem tem resistência à insulina, algum tipo de problema metabólico, isso pode ser mais comum. Então, para algumas pessoas que vivem com diabetes ou que têm resistência à insulina, ou até mesmo que consomem muita proteína, isso pode fazer com que seja um processo mais recorrente no seu organismo. Então, a sua contagem de carboidratos pode ficar diferente. Isso é um ponto bem importante, principalmente se você faz contagem de carboidratos. Observa sempre como fica a sua glicemia após consumir o seu whey protein e não exagera na dose, foi o que eu te falei. O whey é para você tentar complementar alguma refeição que ficou deficiente de proteína, não para você colocar a mais do que foi prescrito para você. Então, o ideal mesmo é que você tenha indicação do nutricionista da sua cidade, para ele calcular certinho isso. E lembra que ele pode entrar, como eu te falei, em substituição a alguns ovos, algum peito de frango, sabe? Para você organizar a alimentação, não para você colocar a mais, porque você vai estar colocando mais ingredientes, mais calorias e mais proteína na sua alimentação. Isso tudo tem que ser equilibradinho. Aliás, lembra disso, né? Que o whey protein tem caloria. Então, se você está em processo de emagrecimento e está preocupado e começa a consumir 3, 4 porções de whey protein, é mais caloria que você consome ao longo do dia. Tem algumas pessoas que pensam que por ele não ter muito carboidrato, ter muita proteína, ele pode ser consumido livremente. Isso não é verdade. Como eu te falei, ele tem que entrar, né, como planejamento da sua alimentação, pensando nele como uma fonte de proteína e de calorias, sim. Então, se você consumir da maneira correta, ele pode te ajudar a emagrecer, ganhar massa muscular, mas se você começar a consumir um monte de whey protein em doses excessivas ao longo do dia, ele pode sim contribuir para o processo de peso. Outro detalhe importante é que se você é diabético e tem algum tipo de comprometimento da função renal, provavelmente você já cuida da quantidade de proteína que você consome e talvez não seja indicado o whey protein para você, justamente por ele ser uma fonte de proteína concentrada, né? Ele é basicamente proteína pura. Então, se você tem diabetes, está preocupado, devo consumir whey, não devo, qual o melhor whey, qual a melhor quantidade, como encaixa no dia a dia, fala com o seu nutricionista da sua cidade, principalmente se você já tem alguma complicação associada ao diabetes. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre a relação de vários alimentos com açúcar do sangue, o controle do diabetes, vou deixar aqui embaixo na descrição. E uma playlist tudo para diabéticos, com muitas dicas legais, explicando mais sobre essa questão de índice glicêmico, sensibilidade à insulina, enfim, né, para ajudar no dia a dia o cardápio para o diabético. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você tem hábito de consumir whey protein ou alguma outra proteína em pó, que horário você consome, quanto você consome, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!